Então, bora observar aqui essas questões relacionadas aos fatores que vão influenciar a velocidade de uma reação. Então, veja só, na primeira questão, a sabedoria popular indica que para acender uma lareira, devemos utilizar inicialmente lascas de lenha e só depois colocarmos as toras. Em condições reacionais idênticas e utilizando massas iguais de madeira em lasca e em toras, verifica-se que madeira em lasca queima com mais velocidade. Qual o fator que é determinante para essa maior velocidade da reação? Superfície de contato. Porque ela em tora, ela demora mais com a ação do oxigênio, não é? Com a ação do oxigênio, ela vai demorar mais. Então, a lasca, ela tem uma maior superfície de contato e, posteriormente, vai acender rapidamente, né? E depois é que você vai completando, né, com as toras para que essa chama permaneça em ascensão, acesa, né? Vamos dizer assim. Então, aqui é superfície de contato. A superfície de contato é o fator predominante aqui. Eu coloquei até aquele exemplo para vocês, falei para vocês na aula passada sobre a fogueira, né? Ela toda acomodadazinha e ela mais separada. A separada ela vai acender mais rapidamente do que aquela que tem acomodações. Ok? Então, o fator predominante aqui é a superfície de contato, que vai fazer com que a chama se propague mais rapidamente na lasca do que na tora. Explica os seguintes fatores experimentais. Limalha de ferro dissolvendo-se mais rapidamente em ácido clorídrico se a mistura for submetida à agitação. Então, veja só. Isso é verdade no sentido de superfície de contato, não é? E pelos choques. Pela agitação, vai fazer com que as partículas da limalha de ferro, elas se choquem, elas tenham contato, mantenham contato e vai formar produto rapidamente. Além da superfície de contato, que é o fator aqui, ó, além da superfície de contato, nós temos o fator agitação. Essa agitação, ela vai aumentar os choques, vai aumentar o contato entre a limalha de ferro e as moléculas de ácido, não é? Limalha de ferro e as moléculas de ácido. Então, nós temos aí a explicação desse fato. Na letra B, a hidrólise alcalina de acetato de etila é mais rápida a 90 graus do que a temperatura ambiente. Ó, 90 graus é uma temperatura alta. É Teresina às 6 horas da manhã. Mais ou menos isso. Daqui um dia a gente está tentando tirar aqui o tênis do chão e não consegue porque vai derreter, né? Fica abafado, não sai, né? Então, veja aqui, ó. Então, veja aqui, ó. Se eu aumentar a temperatura, eu vou aumentar os choques. E as partículas vão se chocar com mais velocidade, não é? E aí, consequentemente, aumenta a velocidade. Então, nesse caso aqui, nós vamos lembrar disso, ó, do fator de Van der Rohe. No fator de Van der Rohe, ele dizia o seguinte, que se eu dobrar a temperatura em 10 graus, se aumentar a temperatura em 10 graus, ela vai dobrar justamente. Se aumenta em 10 graus, a velocidade vai dobrar. Vou botar bem aqui, né?
E se eu aumento cada vez mais, né? Se eu estou na temperatura ambiente, temperatura ambiente é cerca de 35, 25 aproximadamente. Se eu tenho 90 graus, consequentemente, eu vou ter uma velocidade bem maior, porque a temperatura está em função disso, né? É só lembrar do achocolatado de manhã, ele se dissolve muito melhor no leite morno. Vai se dissolver muito melhor no leite morno do que no congelado, no geladinho, né? Vai ficar, no gelado ele fica formando aqueles bolão, né? Você fica mais tempo, justamente. Você fica mais tempo para poder ocorrer a mistura. Já nele morno, não. Ele já tem uma certa temperatura, a agitação é bem maior e já dissolve quase que instantaneamente. Né? Então, está aqui uma explicação. Nessa terceira também, vamos ver como é que funciona. Agora que é 11h30. Tá cedo, né? Tá ruim, hein? Ela pede para ir embora, rapaz. Ei, eu sei que isso daí é ruim demais. Explique cientificamente a seguinte observação experimental. Uma barra de ferro aquecida em uma chama não altera muito seu aspecto visual. Contudo, se sobre essa mesma chama se atira limalha de ferro, verifica-se que as partículas da limalha se tornam incandescentes. Isso daí também é o mesmo fator, o quê? Superfície de contato. Você pegar uma barra de ferro, você colocar na chama, ela vai passar por todo um processo para que depois a gente consiga ver alguma alteração. Por quê? Porque a barra de ferro ela é mais compacta. Ela tem uma compactação que vai impedir essa velocidade de acontecer. Vai impedir que essa barra de ferro tenha mais contato com a chama. Então, para a chama interagir com essa barra, demora mais. Agora, se eu tenho raspas, a limalha chamada são raspas. Desse ferro, acelera. Por quê? Porque eu aumentei a superfície de contato. Aí eu consigo ver ela incandescente facilmente. Então, a barra de ferro, eu só vou conseguir ver alterações quando ela chega a 1800 graus, que é o ponto de fusão do ferro. Ah, professor, mas a malha não é ferro? É sim. Mas por que ela fica incandescente rapidamente? Porque eu aumentei essa interação. Eu aumentei a superfície de contato. Então, qual é a explicação aqui, crianças? Qual é a explicação? Superfície de contato. É a única explicação. Eu aumentei a superfície de contato, consequentemente, a limalha de ferro vai ficar incandescente rapidamente do que a própria barra, né? Do que a própria barra do ferro.
Vamos fazer mais uma questão? Sara, você está copiando aqui? Não, pode concluir. Pode concluir.